os odores do verão. Respire fundo. Chulé, CC, aqueles cheirinhos de suor. Você usa alguma coisa para resolver? Ah, tem que usar, né, o produtinho para não ficar com aquele chulé desagradável. Ah, e tem que usar mesmo, fica mesmo. E não adianta fingir que esse problema não existe. Cultura é que ninguém tem cheiro, ninguém exala nenhum cheiro. Imagina, todo mundo tem cheiro. Agora no verão, então, pode ficar até pior. Mas calma, respire sem medo de cheiro ruim, porque 2 dermatologistas estão hoje aqui conosco para ajudar a gente. Nossa consultora, a doutora Márcia Purcelli, e também o pernambucano, gente finíssima, doutor Emerson de Andrade Lima. Eles vão falar de cuidados importantes nesses dias quentes. Por exemplo, o que você faz quando sai da piscina e vai para casa? Eu tomo banho, passo um sabonete e me enxugo e vou embora. Vou de chinelo, né, para o pé ficar fresquinho. Muito bem, mas tem gente mais apressadinha. Olha, Alessandra, ela vai de roupão direto pro carro. Tem que secar bem rapidinho. Não sabia. Por que inventaram o roupão, então? Boa pergunta. Doutor, limão serve? Você vai saber a resposta. E a moda da barba? Tá com tudo, né? Mas se não se cuidar... Você pode ter uma dermatite por causa do calor, do suor. E tomar cuidado com a higiene, né? Depois de se alimentar, tem que tomar cuidado, tem que... Gente com a gente, aproveita que televisão ainda não tem cheiro. Mande sua pergunta pela hashtag Você no Bem-Estar. Por exemplo, já mandaram a primeira, já chegou. A Leila, meu filho tem muito CC. O que pode ajudar? Ele faz a higiene direitinho. Leila, preste atenção porque essa é a primeira informação do dia. Rufem os tambores. Doutora Márcia, que informação importante. Muito importante. Para Leila e para milhares e milhões de telespectadores pelo Brasil e 150 países pela Globo Internacional. Sabe? Então agora a gente vai fazer aqui uma análise e as pessoas vão entender. Se a gente olhar a pele, a gente acha que não tem nada em cima dela, né? Um ledo engano. A gente se colocasse assim um microscópico, digamos assim, em cima da nossa pele, o que nós íamos visualizar? Muitos, milhões de bichinhos, mas bichinhos bons, né? Benignos, saudáveis, que nos ajudam a viver. Então, se a gente der uma olhada aqui, nós temos fungos e bactérias, que são amigas. Mas existe algumas aqui, essas verdinhas, que elas também são necessárias, mas elas não podem estar em excesso. Esse é o grande problema. Quem são essas verdinhas danadinhas, doutora Márcia? Elas têm até um nome chato, né? São as Corinium bactérias. Corinium bacteriums. Então, elas são todo necessárias. Mundo tem, é normal. Eu tenho. A senhora não tem. Você que pensa. Tem. Cheio. Tá cheio. Mas aí, o que não é normal é a pessoa nascer com mais bactérias desse tipo. Ela não nasce, né? O nosso microbioma ele vai se desenvolvendo. Vai fazendo. Exatamente, durante a vida. Então, isso depende do ambiente onde você mora, enfim, são muitas variáveis. Então, nesse caso, as pessoas que acabaram desenvolvendo uma quantidade maior dessa bactéria na pele, elas, infelizmente, terão uma maior chance de ter esse odor. Mesmo tomando banho, como o filho da Leila, fazendo higiene. Exatamente. Aí, então, a gente compara essa pele, que tem aqui um número adequado de bactérias boas, cheirosas e outras nem tanto. E essa aqui, coitadinha, que faz parte da natureza da pele. A natureza daquela pele desagradável. Tem uma pergunta aqui, doutor Emerson. A Ivone está dizendo que tem CC e se incomoda muito. O que ela pode fazer? Então, o que a gente observa, Fernando, é que o odor pode estar acompanhado com excesso de suor. A gente observa agora no verão, com o calor, o desconforto maior, que esse suor ele termina levando o odor que está, de repente, localizado em alguma dobra, como a axila, para outra região da bactéria, que vem trazer esse odor. É um dos benefícios que a gente observa desse tratamento, dessa condução, ou seja, limpar, mas a higienização deve ser feita no local onde a gente concentre, onde tem essa quantidade de bactéria mais concentrada. As dobras é a região mais frequente. Vamos falar disso. Por que tem que ser no local e por que não pode ser qualquer sabonete? A gente está mostrando um sabonete específico, né? Até líquido. Tem que ser isso mesmo? Pode ser em barra, pode ser líquido, mas que tem esse potencial de limpeza, que a gente chama de detergência. Então, uma área que tenha pelos, como as axilas, o pelo junta ali aquelas bactérias com mais frequência e se a gente não fizer uma higiene adequada da região, pode ser que
o excesso dessa bactéria venha trazer o odor desagradável. Então é importante sim a higiene de uma forma geral para a redução dos odores, mas não significa dizer que você se ensaboar 10 vezes durante o banho, isso vai trazer benefício, porque pode ressecar a pele e trazer outros transtornos. Um desses transtornos é o que a gente vai ver agora. Esse sabonete vai limpar, né, doutor Emerson, doutora Márcia, todas essas bactérias que a gente disse que elas são boas, elas fazem parte da nossa composição. Então saem as que são que causam mau cheiro, mas também saem as que causam equilíbrio. As boazinhas. Por isso que tem que ser em áreas específicas. Sim, Exatamente. Então, as dicas que a gente dá, por exemplo, é usar nas axilas, principalmente, umbigo. Umbigo também é uma região que pode ter odor. Área de dobra. Então, as pessoas com mamas, às vezes, muito grandes, embaixo das mamas e nos pés. Então, são as áreas que a gente indica. Não é para tomar banho, no caso, no corpo inteiro, com um sabonete antisséptico. Isso, a gente vai ver agora a Mauro Matiello, de Campo Grande, vai mostrar pra gente que não é falta de higiene, mas quem tem essas bactérias que a gente acabou de conhecer agora em excesso, quando vai pro sol, quando vai colocar uma meia pesada, jogar bola, por exemplo, aí a situação piora. Vamos ver a reportagem. 2 vezes por semana, a Alessandra faz hidroginástica. Sai direto da piscina pro carro. Fica quanto tempo molhada? Uma meia horinha só até chegar em casa, rapidinho. E aí, doutor, pode meia hora? Ah, não, a gente tem que secar bem rapidinho. Não sabia. Por que inventaram o roupão, então? O roupão até ajuda, mas a umidade no corpo pode ser o começo de um problema. As bactérias, elas necessitam da umidade e também do suor, né? Da atividade física, da movimentação, para produzir o odor desagradável. Coisa que ninguém gosta de falar. Cultura é que ninguém tem cheiro, ninguém exala nenhum cheiro. Os nomes populares são CC, chulé, para os médicos, bromidrose, que na verdade é nada menos do que o odor provocado pela ação de bactérias no suor. E cada pessoa tenta dar um jeito para driblar o risco de uma situação desagradável. Eu tomo banho, passo sabonete, me enxugo e vou embora. Vou de chinelo, né, para ficar fresquinho. A própria umidade favorece o amolecimento da queratina da pele, que é uma proteína que nós temos na região da sola dos pés, né? E aí essa queratina, junto com as bactérias, produzem ácidos que evaporam e produzem o suor. E como evitar isso para quem treina pesado todos os dias, por exemplo? Tá até grudando, ó, de suado que ele tá. Tem jeito, né? Muito quente, sua muito. Isso, aqui em Mato Grosso do Sul é um clima muito quente, né? A gente passa creme, passa perfume, mas não tem jeito, continua fedido. Estamos aqui reunidos, eu vou contar até 3. Vocês vão tirar a chuteira tudo de uma vez. Aí ninguém vai saber se tiver chulé quem que é, tá bom? Combinado? Vai lá. 1, 2, 3. Brincadeiras à parte, o meião de algodão que absorve mais o suor foi aprovado pelo dermatologista e o talco que muitos usam também. Ah, tem que usar, né, um produtinho para não ficar com aquele chulé desagradável. No caso dele, ele usa limão, mas no pé, mas tá, cada um com a sua loucura. Doutor, limão serve? Não, nem pensar. Limão pode dar alergia, principalmente porque você ficou muito no sol, entendeu? Geralmente a gente opta por substâncias mais alcalinas, como leite de magnésia. Alimentos como alho, cebola e pimenta deixam o suor mais forte. Uma outra dica é não repetir roupas, porque o suor fica ali acumulado. A chuteira é um problema, vai do campo pro armário. E amanhã pega de novo. Amanhã pega de novo. O ideal mesmo seria revezar os sapatos e colocá-los para secar no sol. Secar no sol, muito bem, nós vamos saber por que isso é importante, mas antes tem uma pergunta na internet que vai ajudar a gente a continuar a conversa. O Vitor, tenho muito chulé, como faço para acabar com chulé? Doutora Márcia. A gente vai dar algumas dicas aqui para o Vitor e para todo mundo. Então, a primeira coisa que é fundamental é alternar os sapatos. Então, aqui fica um recadinho especial para os homens, né? Porque as mulheres acabam alternando mesmo de uma forma mais natural, mas os homens têm essa mania, né, de usar sempre o mesmo sapato. É normal.
Então, não pode. Uma vez eu fui comprar um sapato, o cara falou, esse sapato é tão bom, o vendedor, que eu tô com ele há 365 dias. Socorro. Pra falar que o sapato era bom, ele usou o ano inteiro. Mas tá errado, não pode. Então, a gente dá algumas dicas. Se você gostou muito daquele sapato, compre 2, nem que sejam iguais. Mas você tem que alternar. Porque... Aliás, a alternância aí tá usando sapatos iguais, justamente por isso. Exatamente. Ou então, se você tiver só 2 pares, não tem importância, já é o suficiente. Então, na segunda você vai usar um, na terça o outro, e na quarta você já pode repetir aquele sapato que você usou. Enquanto isso, quando você retirar os sapatos, ele não deve ir para o armário. Ou muito menos quando é tênis, colocar dentro já da mochila, porque eu vou para academia no dia seguinte, tem que ir para um local arejado. No sol. Aberto. Se tiver o sol, melhor ainda. É porque, doutor Emerson, o sol é forte, então, para o chulé? O sol é mais forte que o chulé? O importante, nesse caso, Fernando, é deixar o ambiente que vai ser colocado o pé no dia seguinte seco. A umidade favorece a proliferação de fungos e bactérias. Então, além do seu pé estar seco, você tem que ter um ambiente no dia seguinte para o pé que esteja seco também, senão você vai estar colocando o pé numa poça de fungos e bactérias, porque está tão úmido e conservou os fungos e as bactérias do dia anterior que não está servindo a higienização que você fez no seu pé, que foi adequada, de repente. O pé seco é a primeira medida para acabar com o chulé. Tá com pressa, não tem o tempo, usa o secador que está aí também, o secador de cabelo. Muitas academias até fornecem o secador justamente para a pessoa secar com mais rapidez, né? É a função do talco também, né? O talco, como é um pozinho depositado entre os dedos, termina absorvendo um pouco essa umidade e é completada com o secador. Doutora Márcia, tem um chá preto ali, a gente já falou dele outras vezes. O chá preto tem uma substância que ele vai diminuir essa concentração de fungos, diminui essa proliferação. Então, fazer um escaldapé, por exemplo, com um pouquinho do chá preto em temperatura ambiente, não precisa ser quente, e isso vai melhorar bastante, é como se fosse um remédio. Como se fosse um remédio, um escaldapé. Dentro da internet, da Elisandra, os pelos pioram o mau cheiro? Pioram, né? Nós sabemos, o pelo, ele vai dar uma condição para aquela área de uma proliferação maior de fungos e de bactérias. Então, remover esses pelos naquele local melhora bastante o odor. A depilação, então, a laser, favorece. Por exemplo, vai favorecer muito. Vamos ver como é que Vamos entender isso, por quê, entender por que funciona. Então, a primeira coisa é saber que nós temos 2 tipos de glândulas que fazem o nosso suor. Então, existem as glândulas apócrinas e as écrinas. Então, esses 2 tipos, o que elas têm de tão diferente? Primeiro é a localização delas. Então, o bebezinho, por exemplo, nunca ninguém sentiu o cheiro do bebê, porque ele já nasce com uma quantidade, nós nascemos de glândulas. Exatamente. Essa não tem cheiro. Essa tem cheiro. São as écrinas que fazem a gente não ter cheiro, tá? É o que o bebê tem em abundância. Exatamente. As apócrinas, elas vão se desenvolvendo na adolescência. Então, quando o menino começa a ficar mocinho, por exemplo, a gente já começa a ter aquele cheirinho diferente. Por quê? Você tem um tipo de suor mais oleoso, um pouco mais denso. E isso leva a uma proliferação maior desses bichos que estão nessa superfície. Quando você faz uma depilação a laser, você retira uma quantidade grande dessas glândulas. É só a depilação a laser que retira essas glândulas? Só a depilação a laser, porque o laser é mais profundo e você vai então destruir o folículo. Quando você, por exemplo, raspa, faz só uma depilação com uma lâmina, você está retirando os pelos só aqui em cima, que também melhora bastante, mas não é definitivo. De uma forma geral ajuda, mas é a depilação a laser que vai melhorar assim, de forma mais contundente o problema, né? Mais definitivo. Definitivo. Bom, mais uma pergunta. Doutor Emerson, olha só. A Tâmara. Meu namorado transpira muito pelas axilas. Já trocou desodorante, mas não resolveu. O que fazer? Ela mandou pela hashtag Você no Bem-Estar. Vamos começar tentando explicar para o namorado dela o que ele precisa procurar na informação do desodorante, né, doutor Emerson? Sim. De uma forma geral, o desodorante ele tem o objetivo de reduzir o odor e o antiperspirante de reduzir a transpiração. Mas o que a gente observa é que esses produtos são associados. As pessoas falam de uma forma geral desodorante, mas eles são diferentes. Isso. Na grande maioria, esses desodorantes têm antiperspirante também na Constituição. Porque se a gente reduz essa transpiração, a gente vai impedir que esse suor que está excessivo ali na axila, porque é uma área de dobra, que aquece mais, se espalhe.
Então é importante controlar o suor e o odor. Limpar, né, higienizar, como a gente falou anteriormente, reduzir os pelos e a aplicação de um produto que tem uma ação tanto que controle o suor como controle a transpiração. O alumínio é um metal que faz isso, porque como o suor vem, ele amolece o alumínio que foi depositado ali, como se entupisse o ósteo que a glândula está saindo e dessa maneira a gente reduz a quantidade de suor que acontece. Há uma necessidade, sim, de a gente transpirar, porque é um mecanismo natural de regulação da temperatura do nosso corpo, mas se isso é excedente, aí sim a gente tem uns transtornos, tanto de molhar a camisa, aí fica aquele aspecto que as pessoas chamam de pizza, né? Umedece, piora os odores, aí vem todo o desconforto de um suor excessivo. A dica para isso é procurar um produto, um desodorante que tenha na fórmula alumínio. Está escrito na fórmula, procure, isso pode ajudar a resolver o problema.